Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo trataremos de um tema muito importante, muito atual para o cooperativismo de crédito, que é CRM, um elefante no psicanalista. E sabemos hoje que o CRM está empoderado, ele precisa sim desse destaque, mas nós temos que cuidar um pouco para não pasteurizá-lo, porque senão fica uma coisa muito comum, e aí nós estamos dando muito poder aos dados e não às informações. E aonde que a gente quer chegar com esse vídeo? Mas sabemos que o BI, que antecedeu o CRM, que é o Business Intelligence, ele nasce lá em 58 na IBM e ele foi popularizado na década de 80. E lembrar que o conceito CRM foi documentado em 93, sim, há mais de 30 anos. E ele foi popularizado em 97, quando a IBM o implementa. Claro que era interesse dela agregar valor aos seus clientes que compravam seus equipamentos. E é claro que dados transformados em informação é o novo petróleo, mas ela tem que ser confiável, útil e acessível. E é um preço interessante, porque tudo isso vai permitir que nós possamos extrair valor desse grande empenho que é o CRM e mover comportamentos dos nossos sócios para que a gente ganhe enquanto gestão financeira e o sócio também ganhe numa proporção bem interessante também. Que por fim é dar para a experiência do cliente, ou jornada, como alguns querem dizer, um valor interessante para que ele se sinta realmente com muito conforto em estar na sua cooperativa de crédito e, é claro, onde ele é dono. Mas aqui surge um problema. O cooperativo de crédito nos últimos 10 anos cresceu muito, mas muito mesmo. E o CRM está sendo implementado nesses sistemas e temos que lembrar que agora nós temos novos segmentos, novos mercados, novos canais, novos concorrentes, novas regulamentações, tudo ao mesmo tempo. Isso complica muito, porque nós não estamos trabalhando com uma farmácia ou com uma distribuidora de autopeça ou de ferramentas. Nós estamos no mercado extremamente competitivo, onde os clientes têm em média 6,3 contas por cidadão. Essa é a última informação do Banco Central. Então, nós estamos no mercado extremamente competitivo e o CRM precisa ser sutil, delicado, subjetivo, o mais humano possível para poder extrair as benesses que essa tecnologia nos dá. Implementá-la por implementá-la pode ser sim um tiro no pé. Vamos então agora acompanhar a didática para que vocês vejam que o CRM atual tem premissas usuais. Então eu tenho base de dados internas e externas, então eu tenho as soluções e análise delas sobre a base, fica fácil de entender, mas eu tenho ações para alinhamento dos desafios comerciais. Então agora eu consigo conduzir o diálogo com meus sócios, clientes, que estejam alinhados às metas, aos planejamentos estratégicos e à perenidade da cooperativa, ou seja, o alinhamento dos interesses. E aí nós vamos ter o resultado de aderência. E vocês conseguem ver aqui, nas premissas usuais, que eu, que estou nesse mercado há 50 anos e que vi BI, vi CRM serem construídos nas instituições financeiras que eu trabalhei, vocês conseguem ver que aqui tem um gap. E esse gap é aonde nós vamos trabalhar, que é essa imagem de diversos clientes, sócios, com um monte de interrogação nas suas cabeças, ou seja, que é o que a gente vai chamar de CRM mais efetiva e individualidade do sócio. Então, essa incógnita, que é o detalhe, a subjetividade de atender o ser humano, é que nós vamos tentar imprimir um pouco dessa inquietude que é ter o CRM aqui na figura lúdica de um elefante sentada num psicanalista. Vamos então às premissas básicas do potencial comercial do nosso modelo de negócio. Primeira, que cada sócio é único no comportamento frente à sua renda e essa que viabiliza novas vendas. Isso foi minuciosamente tratado num vídeo Renda Sinalizador de Reciprocidade. Existem diversos vídeos, tem mais de 130 vídeos lá. Você pode entrar no canal e dar uma olhada neles, ou se preferir, acessar mais de 200 artigos que estão no nosso site ricardocoelhoconsult.com.br. O segundo fator é que cada sócio tem um julgamento próprio do que seria um atendimento de qualidade, seja pelo canal, seja pelo momento dele, seja pelo momento do nosso sócio, seja pela localização da agência, seja por refutar ou não uma oferta nossa ou a forma que nós trabalhamos com ele. Tudo isso está muito pertinente à entidade que nos paga. Lembra, quem paga o gaiteiro escolhe a música. Um sócio bom
é um sócio que precisa ser muito bem mimado e dar colo a ele. Como eu digo, nós temos que amar o que o bom sócio ama, porque assim a gente vai fazer bons negócios com ele e ele vai ficar feliz conosco e nós felizes com eles. É assim que se faz uma parceria ganha-ganha. Ou seja, não dá para pasteurizar um sócio. Cada um é uma arma de guerra, como eu brinco. Nós precisamos entendê-lo. E é claro, todo sócio tem um dono que deve ser assertivo comercialmente no contato e primar por retroalimentar o CRM. Aqui me parece uma grande falha do nosso modelo de oxigenação do nosso CRM. Nós estamos empoderando muito dados ou dados trabalhados com informações de terceiros que estão imputados dentro do CRM. Mas está faltando um pouco da sutileza. Se cada sócio tem um dono na sua segmentação, cabe a esse dono transformar isso em dados e depois em informação, em critérios, para que a gente possa saber como lidar com esse cliente, com esse sócio. É o que eu acho que está faltando. Porque eu, como sócio de diversas cooperativas, eu me sinto muito desconfortável, porque parece que a gente não tem histórico. Tudo acontece no momento zero e eu sou mais um iguais aos outros que se comportam igual a mim. Isso não é verdade. Nós temos um dono, nós não somos um balcão de farmácia. Nós temos segmentação, todo sócio tem um dono. Nós precisamos transformar isso em algo interessante que agregue valor e que a entrega seja extremamente estupenda. E aqui fica claro para mim que esse é o grande calcanhar de Aquiles do nosso CRM. Ele não está totalmente focado nesses 3 preceitos que eu elenquei aqui. Mas nós podemos agregar outras premissas a essa inquietude minha, porque tecnologia é comum aos concorrentes. Tudo que você está usando hoje de mais tecnológico pode ser a mesma que um grande banco ou uma fintech esteja usando. Ou seja, aqui não tem diferencial. O diferencial é como que você dá colo a esse ser humano que é sócio da cooperativa, cliente, e ele é um bom sócio e é um bom cliente. Ou seja, evitar de gastar energia, dar colo para um sócio que eu chamo de tranqueira, que não faz aquilo que precisa na cooperativa, que seja o terceiro princípio, concentração econômica dos membros. Outra coisa importante, que eu que fui professor há mais de 20 anos de marketing e vendas nas faculdades, e que acabei meu mestrado há 4 anos em cooperativa de crédito aqui na PUC Paraná, é que dados são trilhas facilitadoras e não trilhos. Ou seja, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque, veja, é dados. A minha preocupação agora é informação. É aquilo que tem valor comercial para nós. Aquilo que nos remete a um movimento extremamente eficaz no relacionamento, na construção dessa longevidade com um bom sócio, com um bom cliente. E para finalizar essas outras premissas, hipótese e análise dos dados comerciais precedem notoriedade e multidisciplinaridade, que a gente chama no CRM de curadoria de dados, que a gente pode sintetizar por quantidade versus qualidade, que é a minimização dos dados. Lembrar que a inteligência artificial já está empoderando, ao meu ver, um pouco acima do que poderia, porque nós estamos automatizando o contato com nossos sócios de uma forma que eu chamo de descuidada, pasteurizada. Isso não está sendo nada relevante, o sócio está sendo bombardeado por tudo que é forma, seja por um fornecedor de um consórcio, de um seguro, a confederação, uma DTVM do grupo, a própria central, a própria singular, o gerente, dono do cliente, às vezes nem sabe que essas ações estão acontecendo. Isso já tratei em 2 vídeos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E é claro que a curadoria dos dados tem outros estigmas, outras necessidades, uma dedicação exclusiva de uma equipe, um processo de processamento muito dedicado e outros critérios, mas isso não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é mostrar que existe uma lacuna que precisa ser estudada pelo cooperativo de crédito e, de alguma forma, validar se isso está ou não acontecendo na leitura que eu tenho do cooperativo de crédito. E, é claro, concordar é secundário, refletir é urgente, que é o dogma que nós usamos em nossa empresa há 20 anos. Se nós olharmos então a síntese do vídeo, nós temos a base de dados interna e externa. Agora eu consigo agregar informações captadas de uma forma extremamente subjetiva, humana, porque agora eu tenho os presságios que esse sócio usa enquanto tecnologia, que eu consigo ver o movimento dele,
a inteligência artificial, mas eu agrego uma coisa nova, que só nós temos e o concorrente não tem, que é o conceito do relacionamento, a segmentação de um sócio ter um dono, e esses dados imputados pelo dono do sócio vai remeter a um processo extremamente polido desse diamante, que em conceito não está bem lapidado no cooperativo de crédito. Então vocês conseguem ver que a gente já começa a aparecer aqui um cifrão dourado, e nós vamos agora às soluções e análises delas sobre a base. Olha, já começo a ter um pouco mais de eficácia, porque até então eu estava pasteurizando. Os sócios que se comportavam próximos estavam sendo bombardeados, ou, em alguns casos equivocadamente, basta ser sócio que ele precisa comprar consórcio. Basta ser sócio, mesmo tomando crédito, que ele vai ter uma oferta de poupança ou de um depósito a prazo, ou alguma ação desregrada de capital social fora do time daquele sócio. Continuando, agora eu tenho mais 3 cifrões dourados, ações para alinhamento dos desafios comerciais. Agora eu tenho um ajuste perfeito às metas do planejamento estratégico, desafios enquanto CNPJ da cooperativa de crédito, da perenidade dela, com a parceria que vai fazer com os seus sócios para saber qual que é o grau de aderência, longevidade e necessidade e custos operacionais, e até definir uma margem de contribuição efetiva para esse sócio, para saber quanto ele precisa de dedicação, de tempo dos nossos sócios para viabilizar de uma forma racional esse relacionamento. E aqui assim, a gente olhando, a gente consegue ver que o resultado da aderência agora é consistente. E qual que é a grande sacada dessa ideia toda que aqui eu coloco para vocês? É que só nós, enquanto cooperativa de crédito, segmentando os nossos sócios em carteiras, que cada um tem um dono, eu vou ter a efetiva individualidade do sócio. Não só a informação que aquele sócio me trouxe, que eu pude criar um algoritmo estruturado, definir algum critério de comportamento. Agora eu tenho um ser humano com ser humano alimentando de uma forma eficaz informações, não dados, para uma tomada de decisão extremamente importante. E é claro, aqui a gente consegue um grande ganho, que é o quê? O sócio, aqui para nós, conceito de cliente, ele será da cooperativa e não do gerente da conta ou daquela agência. Por quê? Isso é muito importante no médio e longo prazo. Que eu posso querer promover esse gerente, tirá-lo da carteira, ir para uma outra carteira, mudar de cidade, ou mesmo excluir da cooperativa, mas o sócio tem um histórico do comportamento que é a coisa mais rica, que ninguém tem. O CRM tem que ter a habilidade de guardar essa subjetividade de uma forma que sejam informações mensuráveis pela tecnologia, e não só informações. E se você chegou até aqui no vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. Vamos construir um cooperativo de crédito cada vez mais competitivo. E aproveito para informar que dia 29 e 30 de janeiro dar-se-á o 12º Fórum de Líderes. Logo, logo você vai receber informações sobre esse grande evento, onde a gente tem dezenas de líderes do cooperativo de crédito compartilhando esse tema e dezenas de outros de uma forma muito didática. Fique com essa imagem na sua mente do CRM, um elefante no psicanalista. Fique com o seu bom Deus, muito obrigado, até mais.